Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje nós faremos a correção dos exercícios das aulas passadas, ok? Então nós vamos começar aí. Já peguem a apostila, lápis, caneta, borracha, o que for necessário para que vocês consigam fazer as correções dos exercícios. Trouxe tudo bem explicadinho para vocês, os slides com as páginas da apostila, para que vocês não fiquem perdidos aí. E nós faremos a correção da página 15 à página 21. Já tem a hora. Temos aí, então... Opa, fui demais. Aulas 5 e 6, que nós falamos sobre gênero textual, o que eram gêneros, né? Eu vou deixar as aulas linkadas aqui no final do vídeo e nos cards aqui em cima, para que ninguém perca nada. Se você perdeu essa aula, assiste lá primeiro e depois volta aqui para a gente fazer os exercícios juntos. Por quê? A gente precisa entender do que está falando, ok? Não é só responder, gente. Precisa entender por que essa é a resposta. Então, nós temos aí a primeira pergunta, né, que era o texto para responder a questão de número 1. Tomando como modelo o fragmento transcrito, cujo objetivo principal parece ser despertar nas pessoas o desejo de conhecer a Chapada Diamantina, localizada na Bahia, redige um texto com no máximo 10 linhas, apresentando as principais características de um lugar do Brasil que você gostaria que as pessoas conhecessem. Então, essa resposta, gente, é muito pessoal. Vocês vão descrever um lugar que vocês gostariam que alguém conhecesse. Por exemplo, um lugar do Brasil que você gostaria que as pessoas conhecessem. Vocês podem falar, tipo, da represa de Itaí. Vocês não queriam que as pessoas conhecessem a represa. Então, vocês vão redigir um textinho plenamente descritivo, no máximo 10 linhas, falando aí para as pessoas por que elas têm que conhecer a represa de Itaí, ok? O excerto a seguir é parte de um texto que trata de um esporte que ganhou bastante popularidade nos últimos anos. Este fragmento serviu de base para uma questão do Enem. Leia para responder ao que se pede nas próximas duas questões. Então, é um texto para as questões 2 e 3. A 2 é de assinalar e a 3 é para a gente escrever. Então, a 3, vocês têm que escrever um texto de mais ou menos 15 linhas, falando sobre sua opinião sobre o MMA. MMA, ele deve ser estimulado ou proibido. Ou seja, o que é estimular é fazer com que algo continue acontecendo. Ou proibido, o que vocês acham aí? O MMA deve ser proibido ou estimulado? Eu acho que deve ser estimulado, porque eu adoro assistir luta, mas não é o caso. Agora nós temos a 2. O processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de redimensionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em um determinado formato. Considerando o gênero a que pertence o fragmento, qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? Neste editorial, a revista defende que a modificação das regras busca associar os valores lúdicos ao MMA, possibilitando a participação de diferentes populações como atividade de lazer. B. Para os professores de luta, as transformações do MMA aumentam o grau de violência do esporte, favorecendo a busca das emoções mais fortes tanto aos competidores como ao público. C. Essa publicidade tenta convencer a todos de que as mudanças das regras do MMA são necessárias para tornar a modalidade menos violenta, para que ela possa ser compreendida na dimensão da saúde. D. De acordo com o relatório, as modificações incorporadas ao MMA têm por finalidade aprimorar as técnicas marciais. E a C, nessa espécie de artigo. Então, aqui, a gente tem que considerar o gênero a que pertence o fragmento. Quando nós vemos esse tipo de fragmento, o que parece que é? Parece que é uma carta editorial, um relatório ou um artigo. O que a gente consegue perceber lendo esse pedacinho? Que é uma espécie de artigo. Por quê? Vai falar sobre ideias, a gente também tem que sempre olhar onde isso foi colocado, qual a fonte, isso sempre ajuda. E a 7 a 8, que era atividade de criação, nós tínhamos o texto na página 17, o texto na página 18 e algumas perguntas. A 3 era um texto, a 1 e a 2 a gente vai responder juntos, ok? Mas, professora, por que você não corrige os textos? Não corrige, senão pioreia.
Porque é o seguinte, texto é algo muito pessoal, então não tem como eu corrigir. Eu só tenho como corrigir os que vocês me mandarem. Então, quem me mandou, eu vou corrigindo e vou dando as devolutivas. 1. Embora os dois textos pertençam ao mesmo gênero, eles apresentam uma linguagem diferente, sobretudo em relação ao grau de formalidade escolhida. Releia o primeiro período de cada texto e procure apontar qual é essa diferença. Ou seja, a gente vai ler a primeira frase de cada texto. Vamos ler do texto 1. Em meio às transformações político-sociais da década de 1960, consolidou-se na Inglaterra uma experiência educacional inovadora, a Escola Summerhill, que se tornou referência para o universo de ripongas, interessados em dar mais autonomia e liberdade às crianças. Isso é para ler o primeiro período. A Escola da Ponte, em Portugal, é bastante diferente das escolas em que estamos acostumados. Ok? É só para a gente ler o primeiro período. E qual é a diferença entre esses textos? Só lendo o primeiro período, a gente já tem aí uma diferença na linguagem, né? Temos aí também o nome riponga. Guia 2. Com base em sua resposta da questão anterior, aponte as expressões linguisticamente mais populares do texto, mas mais informal, e dê sugestões de como elas poderiam ser traduzidas para a linguagem mais formal. Vamos lá. No texto 1, nós temos uma linguagem mais informal, com algumas gírias e expressões mais leves, como ripongas e pelados. No 2, a linguagem é mais formal, sem tanto coloquialismo. Por quê? A gente consegue perceber que mesmo aqui que a linguagem esteja um pouquinho mais pesada, o uso dessas gírias ajuda, torna que a nossa linguagem seja informal, ok? E no 2, como não tem essas gírias, torna o texto mais formal. Mesmo você lendo um texto inteirinho aí, na norma padrão da língua portuguesa, quando ele fica cheinho de gíria ou de expressões, ele acaba sendo mais informal, ok? Por conta dessas gírias e expressões. No 2, como não tem tanto, ele se torna mais formal, ele tem um caráter mais formal. E 2, né, que é pra gente traduzir, essa palavra ripongas significa hippies, ou pessoas mais ousadas, ou por pessoas que não são conservadores. E ripongas é o que a gente poderia chamar a comunidade hippie do BBB agora, né, que são as fadas sensatas que não são tão sensatas assim, né? E as pessoas só perceberam isso agora. Então, a palavra riponga, ela pode ser trocada por hippie, ou pessoas mais ousadas, ou por pessoas que não são tão conversadoras, conservadoras, histórias malucas por histórias inusitadas ou por histórias estranhas, e pelados por nus, né? Porque essas palavras são consideradas de baixo calão, o que torna o nosso texto com uma linguagem mais coloquial, ok? Por isso que, mesmo você começando a ler o texto, percebe esse caráter mais formal dele, essas palavras que são utilizadas tornam a linguagem mais coloquial, ok? É tipo assim, um formal disfarçado, um informal disfarçado. Só porque tem algumas palavrinhas bonitas, você vai achar que aquilo é formal, mas na verdade não é. E depois nós temos aí as aulas 9 e 10, que foram as nossas últimas aulas. Espero que vocês não tenham tido nenhuma dúvida, porque ninguém vem mandar mensagem falando que se tem dúvida ou não, né? Então, se tá tudo maravilhoso assim, que ótimo. Mas se tiver dúvida de correção, dúvida da aula passada, gente, não hesitem em mandar mensagem. Não levem dúvidas para além da videoaula, ok? É muito importante que as dúvidas sejam sanadas. Então, na hora que você estiver assistindo, teve dúvida, para o vídeo, comenta aqui embaixo, manda mensagem para mim, manda e-mail. Não fica com a dúvida, ok? Então, nós temos aí as aulas 9 e 10, que nós aprendemos sobre suporte de gêneros textuais. E temos na página 20 algumas questões. Na página 21, na página 21 também temos mais algumas. Vamos lá para um. O show Medicina é um evento interno da Faculdade de Medicina da USP. Logo, o público que não frequenta essa faculdade provavelmente não teria interesse algum nesse evento. Pensando nisso, o suporte escolhido para divulgar o show foi bem escolhido? Explique sua resposta. Então, no texto está falando, né, sobre o show Medicina, um monte de coisa aí bonitinho. Na cidade de São Paulo, existe uma lei, apelidada de Cidade Limpa, que proíbe propagandas em espaços públicos. Mesmo as fachadas de estabelecimentos comerciais devem ter letreiros e placas dentro de parâmetros rigorosos. Levando isso em consideração, você acha que a estratégia de divulgação do show Medicina foi bem feita? Justifique sua resposta.
Aqui é simples, né, gente? Nossa própria pergunta tá falando. É proibido colocar propaganda em espaço público? E onde que isso foi escrito? No espaço público. Então, a gente até sabe, né? Se a divulgação do show Medicina tivesse ocorrido no mesmo local, mas sem muros pintados, apenas com alunos carregando cartazes e faixas ou vestindo camisetas do evento, teria havido uma repercussão tão negativa do ocorrido? Explique sua resposta levando em conta a questão dos suportes. A dois, por mais que seja algo assim, ó, que você pensa se foi bem ou não, você tem que levar em consideração que tem uma lei que proíbe propaganda em espaço público. Então, a 2 e a 3 já temos isso de norte. E o que, que a gente consegue depreender disso? Que não foi bem divulgado, porque a divulgação foi no muro movimentado, foi no muro de um túnel movimentado, ok. É próximo à sede da faculdade? Ok. Só que o que, que acontece? Gente, é proibido, é ilegal pintar propaganda. Por mais que não exista essa fiscalização forte em cima de todo mundo, é proibido pintar propagandas nos muros da cidade de São Paulo. Tanto é que ele falou o nome da lei aqui, Cidade Limpa. Se eu não me engano, foi o Dória que instaurou, quando ele foi prefeito da cidade de São Paulo, que ele começou a apagar todas as pichações do muro e pintar de novo por cima. Tanto é que deu até uma repercussãozinha. Quando a gente percebe que aqui, ó, se fossem pessoas vestindo camisetas, teria tido a mesma repercussão? Provavelmente não, gente. Por quê? Não é ilegal fazer propagandas em camisetas ou carregar cartazes. Só que o que, que acontece? Não teria a mesma repercussão, porque um muro pintado é diferente do que gente usando camiseta, né? Então a gente já sabe o que está acontecendo. Porque é um desrespeito apagar a obra original dos grafiteiros, né? Porque grafite é arte, pichação não. Pichação é proibido, grafite, se eu não me engano, quando você tem uma autorização, ele é liberado. Grafite é o que a gente vê que são os desenhos bonitos, a pichação já são coisas mais feias aí que, né, acontecem outras coisas. Então, quando a gente fala de alunos usando camisetas, provavelmente não teria o mesmo impacto. Poderia ter um impacto mais positivo, né? Não tão negativo quanto teve, porque se aparecessem pessoas com dúvidas sobre o que era, os alunos poderiam explicar e tudo mais. E temos aí também, depois, gente, a 4. A 4 é pessoal. Eu vou dar a minha opinião aqui. Temos aí no final, em que situações a carta seria mais vantajosa do que os suportes tecnológicos contemporâneos? Por quê? Atualmente, nós não mandamos mais cartas, certo? Nós usamos todos os suportes tecnológicos. Então, a gente usa vídeo, slide, mensagem, e-mail, mas não carta. Em qual situação a carta seria mais vantajosa do que o suporte tecnológico? E por quê? Porque é o seguinte, a carta a gente consegue guardar para sempre, mesmo que o papel envelheça. Agora, dependendo do tipo de suporte tecnológico, por exemplo, e-mail, você loga em outra conta, ok. Só que se dá problema e você não consegue acessar. Porque tudo que é tecnológico pode dar um problema. Então, na minha opinião, carta é maravilhoso para quando você quer escrever para uma pessoa de outro país, de outra cidade, ou até mesmo para uma pessoa querida, para o seu namorado, para o seu marido, etc. Porque aquilo pode ser guardado. E até mesmo a carta você consegue também mandar sobre outros assuntos, né? Não somente o e-mail, porque o e-mail fica no computador. Se a empresa, por exemplo, não tem uma política de imprimir todos os e-mails e guardar no papel, em arquivo, se der problema no computador, já era, perdeu tudo. Então eu acho, essa é a minha opinião, que as cartas ainda deveriam ser utilizadas, gente. Vamos usar mais cartas aí no nosso dia a dia. Declarem para o amor da vida de vocês através de cartas. Tô brincando, não precisa chegar a esse ponto, não. E por último, galera, eu vou mandar as questões do Rumo ao Enem através do plural. Próxima aula, nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo que foi abordado na apostila 1 e também farei a correção do Rumo ao Enem. Caso eu tenha algum problema em mandar as questões através do plural, aviso vocês no grupo. E é isso, galera. Que outra coisa, só ressaltando aí o que eu já disse durante o vídeo. Qualquer dúvida, me manda mensagem para o vídeo, me manda mensagem
Não fiquem com a dúvida, gente. Isso é muito importante, ok? Espero que todos estejam bem. Se cuidem, galera, porque a coisa tem ficado cada vez mais feia. Então, por favor, lavem as mãos, evitem o contato com outras pessoas, né? Protejam seus familiares, além de proteger vocês mesmos quando a gente não tem contato. Escutem todos os cientistas, os infectologistas que estão falando que nós devemos ter esse distanciamento social para que na frente as coisas não piorem. Nova York já está com quase os Estados Unidos, já ultrapassou a Itália em número de mortos. Os Estados Unidos está batendo aí 10 mil mortos pelo coronavírus. O Brasil já está, acho que, em mil e pouco. Então, se nós não continuarmos tendo esse cuidado, as coisas só pioram. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Escutem os infectologistas, lavem as mãos, passem álcool em gel, usem máscaras de proteção quando for sair de casa, pessoal. Um beijo, até a próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.